Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu vim aqui falar sobre os sets, né? Eu peço, por favor, esse vídeo vai estar no YouTube, mas especificamente para vocês alunos, escute os áudios que eu posto. Ah, Alan, seus áudios são longos. Sim, da mesma forma que vocês assistem esses vídeos que são longos. Quantas vezes a gente perde tempo ouvindo, assistindo, coisas aleatórias no TikTok, no YouTube, de sei lá, de 10, 15 minutos. Aqueles áudios têm informações cruciais. Da mesma forma que você tem um podcast, né, um podcast onde você quer ouvir algo que, sei lá, te acrescenta espiritualmente, ou algo psicológico, ou profissional, como você está estudando. Quando você está estudando, o professor passa horas e horas falando ali, ó. A diferença é que não é um áudio de, sei lá, 2, 3, 4, 5 minutos. Só que esses áudios têm informações riquíssimas, né? Tanto para trazer consciência para vocês do que é o mercado, como vai agir no mercado nesse ano de 2026, como entender como é que funciona o setup, funciona os sets, por que tantos sets? Porque aqui, por exemplo, tem vários sets, né? Por que tem esses 9, né, opções de sets, né, como utilizar, né, em relação a lote, que você mesmo tem que colocar os lotes no robô. Em cada AI que você abrir, você tem que colocar o lote que você quer usar. Se você vai deixar, né, o robô ligado 24 horas e sua mesa é pequena, você pode usar o lote mínimo. Agora, se você está buscando uma entrada só, aí você tem que estabelecer através do meta de lucro ou meta de pontuação, para que quando ele encontrar uma entrada e bater a meta, ele desligar. Só funcionar no dia seguinte. Eu estabeleci uma meta de lucro. Ou seja, quando ele fizer US$ 50, que é o máximo que eu quero, eu estou arriscando 25 para buscar 50. Não suponhamos que o mercado aí dê 5 opções de entradas. Na primeira entrada que ele der, já bateu a meta, já fez US$ 50. Ele vai desligar. Ele não vai ficar fazendo várias entradas. Porque você estabeleceu uma meta. Ele bateu a meta. Então, para que ele vai ficar pegando mais entradas? Então, você tem a meta de pontuação e você tem a meta financeira. Entendeu? Outra opção também é você também usar filtro de horários. Você estabelecer o horário de X até o horário Y. Você pode colocar no setup primeiro para ver se realmente ficou bom e de replicar isso no EA, entendeu? É por isso que nem sempre o resultado que o setup dá vai ser o mesmo resultado do EA. Porque o setup dá 5 entradas. Vamos supor que essas 5 entradas bateu TP3. Cara, vai estar 100% tudo verdinho, tudo bonitinho. Que bom. Mas dessas 5, você só pegou uma. Entendeu? Ou você pegou duas. Você dividiu sua meta em duas entradas ou em três entradas. Entendeu? Então, você vai colocar o lote que você quer. E é importante você colocar o lote, tá? Porque você pode estar usando uma mesa de 5.000 e o lote é 0,05. Pode ser que seja muito alto esse lote. Então, antes de você colocar na mesa proprietária, antes de você colocar, né, na conta real, verifique nos parâmetros o lote, tá? Se é uma mesa pequena, eu vou no lote mínimo, já que eu vou deixar 24 horas ligado. Se eu vou botar meta de dia, de horário, né, de ponto, de financeiro, aí eu posso até colocar o lote que eu já opero manualmente, porque eu só quero uma entrada só, 2 entradas só, né. Se eu quero somente 2 entradas e eu estou arriscando aí US$ 50, minha meta é 100, eu tô arriscando 50 para buscar 50, um exemplo, né, um para um. Então nesse caso aí, eu vou precisar de 2 entradas, entendeu. E aí tem aquela questão, se der loss, ele vai tentar recuperar, né, para bater a meta, ok. Então eu ouço os áudios, né? Entenda ali como se fosse áudios de podcast, áudios de uma aula explicando. Da mesma forma que você vai para faculdade, vai fazer um curso, entendeu? Então, eu estou aqui buscando aqui ofertar somente um indicador. Eu estou aqui buscando formar traders que sabe operar, que sabe programar. Eu sei que isso aqui não é programação, né? Mas você se sente até um programador, instalando setup, instalando set, né? O único trabalho que vocês vão ter é instalar o set, já que o robô que vai fazer tudo sozinho.
O setup já faz tudo sozinho, exceto fazer uma entrada. Agora com o robô que faz as entradas, a única coisa que você vai ter dor de cabeça, que eu acho que não tem dor de cabeça, é instalar o setup. Já instalou, não vai precisar instalar mais, a não ser que você mude de mesa proprietária, mude de conta. E o set. Então fica atento às atualizações do set e atualizações do setup. Simples, entendeu? Você vai passar, sei lá, uma semana, 2 semanas, 15 dias, um mês inteiro sem fazer nada. Só o setup, só o robô ali operando, batendo nas metas que você estabeleceu ou pegando todas as entradas, entendeu? Mas vamos lá. Observe que se você quer operar em Time M5, você tem duas opções, tanto no EA e tanto no setup, ok? Quem quer operar em M10, você tem aqui uma opção no EA e tem aqui uma opção, que é esse aqui, no setup, ok? E aqui você já conhece, né? Detector de tendência e ordem block, oferta e demanda. Então, esse arquivo que eu postei lá no grupo tá com esses sets. Então, eu peço que você faça o quê? Exclua todos os sets que vocês baixaram. Acho que foi sábado agora, não foi? Que eu mandei para vocês. Então, exclua tudo. Faça um pente fino no seu computador. Exclua tudo. Tudo, tudo. Antes de baixar, exclua tudo. Por isso que eu botei no arquivo, para não misturar os sets. Então, exclua tudo. Depois que você excluir, aí você baixa esse arquivo que está no grupo dos alunos. Ok? Baixou? Tranquilo. Agora é a hora de colocar esses sets em devido lugar. Por isso que tem alfa EA, alfa setup, entendeu? Aí M5.1, M10.2, né? Detor de tendência, ordem block, oferta e demanda, ok? Pronto. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o 5.1. Observe que o 5.1, como eu sempre falo, tem três entradas. O 5.2, né, 18 entradas. E o 10, M10. Algumas pessoas falam assim, no meu setup não tem M10. Vamos lá. Você vem aqui, ó. Clica com o mouse direito. Qualquer lugar aqui, ó. E com o mouse direito. Vai personalizar. E vai procurar aqui, ó. Do lado aqui, botões. Você vai inserir, por exemplo, aqui tem M12. Eu clico nele e vou inserir. Observe que apareceu aqui embaixo, ó, M12. Eu vou, obviamente, excluir e pronto. Então você pode incluir e excluir, né, o time, né? Então, caso você não encontrou M10, ok? Mas para quem quer M10, né, quem quer ficar somente no time M5, você tem essas duas opções aqui, né? Praticamente você tem isso aqui, ó. Para quem quer somente M5, né? Opa, vocês têm essas opções aqui, ó. Esses quatro, né? Então, aqui, ó. Então, o 1 com 3 tem os mesmos parâmetros, as mesmas configurações, mas arquivo diferente. Aqui é 5.1 setup e aqui é 5.1 EA. O 2 e o 4 tem as mesmas configurações, o mesmo parâmetro. Então, o 2 com 3, 2 com 4 é o que? São parâmetros iguais, configurações iguais, mas arquivo diferente. Aqui é 5.2 setup e aqui é 5.2 EAR, ok? Então, simplesmente, né, se você observar bem em relação ao setup, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um corte rápido aqui, né, para poder postar no YouTube. Então, eu não posso ser muito, né, digamos assim, longo, né, nesse vídeo. Observe esse 5.2. Então vai ter gente aí que vai gostar do 5.2 porque ele dá opções de venda e de compra, né? Então eu acho que vocês vão gostar desse 5.2, ok?
Ah, uma coisa importante. Você viu esses dois loys? É, tomei um stop de US$ 50 aqui e tomei um stop de US$ 50 aqui. O que aconteceu? Aqui, nessa conta, obviamente, não foi o loss que eu tomei. Aqui é uma conta experiência de demo. Alan, mas por que você colocou aqui? É porque lá na conta real eu não uso o setup, só uso o robô. Eu quero mostrar o setup, então o setup está instalado aqui nessa conta. Deu para entender? Tomei dois loss. Na cabeça de vocês, ao instalar esse setup e o EA, sei lá, saiu com a família e voltou, tá lá US$ 100 negativo. Suponhamos, porque para dar US$ 100 negativo, né, eu entendo que estou disposto a pegar todas as entradas. Por que eu estou dizendo isso? Se minha meta é US$ 200, eu arrisco 100, para mim acabou o dia aqui. Tomei dois loss de US$ 50. Então, eu não vou operar. Você entende? Ou seja, você pegou essa venda, tomou loss, pegou essa compra, tomou loss. Se você estabelecer sua meta de pontuação ou meta financeira, eu só posso arriscar no máximo US$ 100. Aí você toma dois loss de 50. Obviamente você vai fazer o quê? Deixar para outro dia. Deixar para outro dia. Aylan, o que aconteceu no outro dia? Aqui é dia 26, né? Na cabeça de vocês, nessa situação. Pô, velho, dois lojas, velho. Rapaz, toda ferramenta que eu compro, todo setup que eu compro é uma porcaria, velho. Não dá certo não, velho. Vai dois lojas seguidos assim, velho. Poxa, poderia dar venda um pouco antes. Poderia dar compra aqui e tal. Pô, velho, será que é a pontuação que tá ruim? Será que é o lote que eu tô usando? Pô, velho, aí vai fazer o quê? Polã. Tomei dois lojas, velho. Dois lojas. Um bug teste até que tá positivo, mas pô, dois loss. É por isso que eu digo, bug teste positivo não quer dizer que vai dar um resultado positivo. Bug teste negativo não quer dizer que o resultado vai ser negativo. Bug teste, ele vai te dar as informações, mas não a garantia que você vai lucrar e nem a garantia que você vai perder. Dois loss seguidos aí. Lá no bug teste, pode ser que não avale muito não, porque ele está calculando aí todas as entradas. Não vai ser duas entradas de loss que vai abalar o bug teste. Aí você fica assim, poxa, dois loss seguidos, velho. Eu falei assim, meu amigo, e aí? Pô, velho, vai jogar fora? Vai deixar de lado? Hum? Esse setup aí não é um setup qualquer que vocês compram, não dá certo, joga de lado. Por quê? Porque ele não sabe melhorar, não sabe mexer nos parâmetros. Se tiver parâmetro, e mesmo assim você tem medo de mexer e depois tá algum problema. Então, no fim das dúvidas, às vezes até tem parâmetro, mas você não sabe para onde vai, para onde vem. Quem, quem vendeu falou bem claro para não mexer em nada, tá tudo ok. Para mim, esse dois lojas é nada. Dois lojas, tranquilo. O que vai depender é o gerenciamento. Tem gente aí que com dois lojas já perde a mesa. Porque depende do lote. Depende do seu gerenciamento. Qual é o seu gerenciamento de risco aqui? Se sua meta é US$ 100, se tomou dois lotes, deixa para outro dia. Entendeu? Tem gente ainda que tomou dois lotes, vai continuar operando. Por quê? Porque usou um lote pequeno. E usando um lote pequeno, dá liberdade de você pegar mais entradas. Agora, se você está usando um lote aonde você quer, em duas entradas, bater sua meta, então, duas entradas, você bater sua meta, só de stop. Aí eu pergunto, como é que fica seu psicológico? Você está preparado para isso?
Tá ciente disso? Ou você vai ficar assim, pô, chorando, não dá certo não. Tem gente aí que teve aí um bug teste assim, ó, verdinho, mas depois amarelo assim, ó, e depois vermelho. E teve lucro. Como é que teve lucro assim? Porque se num dia deu 3 entradas e dessas 3 entradas, 2 deu loss, pode ser que você teve a sorte de pegar a entrada que deu take. E aí eu peguei as 2 entradas que deu loss. Suponhamos que como essas 2 entradas aqui foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu fiz essas 2 entradas no Melois. Você que não operou na sexta-feira, né? Vai operar no domingo à noite. Aí no domingo à noite você teve esse privilégio aqui, ó. Pô, meu amigo, tive um take maravilhoso. Tocou no TP3. Falei assim, caramba, que bom. Eu tive 2 lojas. Ou seja, meu resultado não é o seu resultado. Entendeu? Então, depois de você vir de 2 lojas, o dia seguinte te recompensa. Entendeu? Então imagine aí quando você abrir o MetaTrader, você vê lá $100. Ou seja, você recuperou os loss que você tomou. Perfeito. Se você tomou 2 loss, se você tomou um loss e o próximo sinal, por exemplo, o primeiro sinal você buscou 2 para 1, deu loss. Beleza. O primeiro sinal, 2 para 1, deu loss. Aí você vai buscar também 2 para 1, novamente. Até porque se der take, né, você recupera o que você perdeu e lucra aquilo que você lucraria se você não tivesse tomado loss. Se você perdeu 50, você vai ganhar 100. Então, dos 100, 50 é para recuperar o que você perdeu e os outros 50 é o que você fez de lucro. Perfeito. Mas se tomei 2 loss seguidos, aí tem a opção de buscar o TP2 para recuperar o que eu perdi ou buscar o TP3. Porque recupera o que eu perdi e ainda coloco $50 no bolso ou na mesa, assim por diante. Tem essa opção também. Mas aí, como o setup ele te dá a opção de recuperar, de manhã ele te dá outro take. Então, se você observar bem, se minhas duas entradas, eu perdi 50, ou melhor, $100, juntando as duas, 50 aqui, 50 aqui, totalizando 100. Em compensação, se eu busquei TP3, eu fiz $300. Ou seja, tomei uns 100 de loss e fiz 300 de takes em 4 entradas. Ou seja, fiquei com $200 positivo. O lado bom de deixar para outro dia é que outro dia você pode recuperar o que você perdeu. Entendeu? Então, eu quero que você tenha ciência que isso pode acontecer, né? Então, se você for pegar todas as entradas, e quando eu falo isso, independente se seja manual ou através do robô, tome cuidado com o lote. Qual lote você vai usar? Entendeu? Porque se tomar 2 lotes seguidos e você dar um lote errado, consequentemente você pode perder a mesa ou comprometer a meta diária, né? Se for mesa proprietária, né? Se mesa proprietária você tomar um cuidado, siga esse mesmo cuidado com conta real. Você quer conta real, o dinheiro todo é seu, então o risco, né, é seu e em comparação é menor da mesa, porque a mesa tem a mesa de 5.000, mas você tem ali o drawdown diário 250 e o drawdown máximo 500. Então você não tem uma mesa de 5.000, você tem uma mesa de 500. Se o seu drawdown é 1.500, então você não tem uma mesa de 10.000. Você tem uma mesa de 1.000 ou de 1.500. Entendeu? Se eu tenho uma mesa de 20.000 e meu drawdown é 2.000 ou 2.500, então o tamanho da sua mesa é o seu drawdown máximo. Entendeu? Então faça um gerenciamento sobre ele. É uma dica, tá bom? Então, tenha ciência disso, né? Fique tranquilo, tá? Deu loss, tranquilo, eu sei que vai recuperar. Até porque o risco retorno é importante. Buscar 2 para 1, 3 para 1, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. E aí,
É o que eu falo para vocês. No setup, né, os resultados são diferentes do EA. Porque no EA você tenta passar para o robô como se você estivesse operando manualmente. Esses dois sinais, o primeiro, né, que vocês estão vendo aí, surgiu, né, à noite, domingo à noite, né, mercado abriu e tal, depois deu essa queda aí maravilhosa. E aí depois o mercado subiu e foi. Como aqui eu estou em uma conta, né, de experimento da Rantec, né, tanto mesa proprietária da Rantec eu tenho, tanto a conta real da Rantec eu tenho, e tem uma conta demo, né, da Rantec. Até porque é aqui que eu faço, é aqui que eu busco saber se o meu parâmetro é bom ou não. É aqui que eu descubro se aquele parâmetro é bom. E aí eu jogo para onde? Para conta real. E aí, por fim, mesa proprietária. Entendeu? Então ele passa para essa malha fina, ok? Depois que você vai ver aqui, né, uma simulação de entrada, outra aqui, entendeu? Então muitas vezes eu não deixo ele fazer entradas aqui. Prefiro verificar se o setup tá bom ou não. Então, essa aqui são entradas que o robô fez, né? Porque eu coloquei parâmetros diferentes. É por isso que eu digo assim, cuidado. Verifique se o parâmetro do robô é equivalente ao setup. Ou seja, se você instalou o robô e colocou o set EA 5.2, verifique se o setup que você instalou também é 5.2, ok? Não precisa, caso você não queira, né? É livre, né? Não instalar o setup, só instalar o EA. Fica à vontade, né? Tanto que Douglas falou assim, cara, para que você usa o setup e o EA? Porque eu gosto, eu gosto de usar os dois, entendeu? É uma mania minha. Mas pode ser que lá eu só quero o robô. Não vou instalar setup nenhum, não. Entendeu? Então, para não ter problema, eu vou só instalar o robô. Vou instalar o 5.1, o 7 e acabou. Nem quero o 5.2. Para eu saber se o 5.1 e o 5.2, qual dos dois, eu vou instalar o setup. Para eu verificar. Ah, mas só assistir o seu vídeo, eu já sei que o 5.2 pode ser que seja melhor. Então, eu vou instalar o EA 5.2 e acabou. Tchau. Acabou. Não tá certo. Então, cada um faz o que bem entender. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Até porque nem todo mundo vai fazer como eu faço. Cada um vai fazer do jeito que quer. Não só, não vou usar esses seis gráficos, vou usar somente quatro. Não vou usar esses quatro, vou usar somente dois. Ah, vou usar só um só. Ou setup ou EA. Fica à vontade. Entendeu? Então, você é livre. Eu estou usando aqui os três setups, os três sets, né, do mesmo setup e os três sets do mesmo robô, o mesmo EA, entendeu? Então, aqui fez US$ 86, aqui fez 18, aqui fez 63, né? E é uma conta demo, uma conta assim de teste, uma conta assim que a gente faz toda análise direitinho para verificar, né? Mas todos os resultados que eu posto de take, de loss, é na conta real ou numa mesa proprietária. Deu para entender? Então, eu quero que vocês, né, utilizem os sets e descubra se vocês gostaram ou não. Pô, não gostei do M10, pô, não gostei do 5.1, gostei do 5.2. Aliás, eu queria um set melhor que o seu. Que bom, compartilhe com os alunos, então. Por isso o grupo está fechado. Para a gente não ter aquela confusão toda, a gente perguntando, mandando mensagem. Calma. Deixa vocês estabelecerem, né? Primeiro instalar os sets. Aliás, instalar o setup, instalar o EA. Pronto. Depois instalar o set no setup, instalar o set no EA, né? Deixa na conta demo. Verificar a assertividade, se tá bom, se melhora, se faz, acontece. Toda melhoria, né? Eu lanço um parâmetro diferente. Lá, teve um aluno que falou assim, poxa, eu queria que colocasse FileMate e Fractal. Eu falei, aí vai ter que atualizar o setup. Aí já é outros 500, não é parâmetro. Aí é o set. Ou melhor, aí é o setup.
né? E consequentemente a gente vai ter que colocar também no robô, né? Ou seja, botar no robô FiMate e Fractal também, entendeu? Então tudo que a gente colocar no setup a gente vai colocar no robô também. Então essa questão do robô e do set, né? Eu acredito que vocês entenderam, né? Do setup e do set, entendeu, né? Pois bem, então a atualização no robô e no setup é com Douglas. Em relação a parâmetros, é comigo, ok? Então, por isso que eu busco trazer para vocês os melhores parâmetros, né? E parâmetros não vai ficar mudando toda hora, porque é chato, tá? Mas inicialmente estamos encaminhando para um ano de 2026, então é necessário a gente ter um parâmetro assim que dure muito tempo, né? Um parâmetro bom. E para isso a gente diminui a quantidade de entradas, porque vai dar loss e vocês precisam saber lidar com loss. Se você não saber lidar com loss, esqueça o mercado financeiro. Quer ver um exemplo? Vocês olhar assim, gostar do M2, ou melhor, do 5.2, não é isso? Dois take maravilhoso. Só que antes disso, deu dois loss. Deu loss aqui, ó, tá vendo? E tô usando uma pontuação alta para que o mercado possa respirar. Vocês vão perceber isso quando você instalar o setup, vai perceber que a pontuação é essa aqui, ó. Caramba, vocês estão usando a pontuação é gigante. Depende. Para você é gigante, mas olha para aqui. Olhando assim, parece que aqui, o quê? Parece que aqui é 600 de stop, né? 600 TP1, 1200 TP2, 1800 TP3. Parece, né? Pelo tamanho. Mas não. Aqui é 3.600, né? Deixa eu ver aqui. É 3.600. O mercado não deu isso tudo, né? Tudo bem que se tivesse uma pontuação aqui menor, possa ser que ele tocasse no TP1 pelo menos. Por isso que até a pontuação você pode colocar a pontuação que você gosta. Cada ativo é necessário você saber a pontuação e o lote que você vai usar. No BTC você não vai usar a mesma pontuação, né, do Shao. Por isso que esse set que eu estou mandando para vocês, né, é do Alpha Profit, né, ele é para Shao. Eu vou fazer parâmetros para outros ativos. Mas eu fiz o Shao primeiro por quê? Porque é o carro-chefe de vocês. Entendeu? E o BTC porque final de semana tem gente que quer operar. Então a gente vai fazer do BTC como a gente fez do Shao. Possa ser que a gente faça também mais um ativo, um SD JPY, né? Um GBP USD, né? Um SD JP, um Euro USD. Desses ativos baratinhos, né? Vamos ver qual vocês gostam, qual vocês estão utilizando. Então, três ativos. Foque em poucos ativos, foque em times M5, M10, M15, entendeu? Mantenha um foco, né? Eu sei que no mercado financeiro nem tudo é fixo, mas mantenha algo. Foque em três ativos, foque em dois times, né? Foque na estratégia, entendeu? Foque em uma pontuação fixa. Se não for uma pontuação fixa, por exemplo, se você vai operar manualmente, né? Coloque aqui, por exemplo, o seu stop aqui atrás de uma ordem block, uma região segura, atrás de um topo, entendeu? E aí você busca ou 1 para 1 ou 2 para 1. Aí você pode até desativar esse níveis automático, né? Esses níveis aqui, TP1, TP2, TP3, você pode desativar, só deixar somente a seta, já que o que você quer saber é a oportunidade de entrada, é quando deve entrar. E aí você estabelece seu stop, seu take, onde você quiser, e você pode replicar isso para o seu robô, entendeu? Então, toda mudança que você fazer no setup, replique no robô. Então, é importantíssimo isso. Espero que tenha sido claro com vocês, né? Então, assiste os vídeos, né, que eu posto no canal no YouTube. Tudo bem que alguns vídeos, né, principalmente os mais antigos, o setup está diferente, mas os mais recentes, principalmente os vídeos que eu faço, né, e posto no grupo dos alunos, né, no grupo do aluno, entendeu? Ouça os áudios que eu postei, né, e bola para cima. Vamos para cima operar, né, usando o setup ou EA Alpha Profit.